Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos analisar algumas declarações de certos generais da OTAN com relação à guerra da Ucrânia. Essas declarações acabam explicando por que essa guerra está indo tão mal para os ucranianos. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robin, sou militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. Se você puder fazer uma contribuição através do Super Sticker, Super Chat, se tornar membro do canal ou contribuir com o Pix que se encontra na tela, você estará ajudando o crescimento da nossa mídia. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Eu vou mostrar algumas declarações de alguns generais da OTAN. Depois eu quero fazer os comentários aí, que eu acho que são muito importantes para o esclarecimento de todo esse panorama para os nossos inscritos. Acompanhe conosco. Bom, esse é o primeiro caso, né? É um general do exército francês, ele já está na reserva, né? O Vincent Desportes, né? Ele diz que o único país que a Rússia teme é a França, porque nós somos o único país do mundo que tem tudo que precisamos. Nós podemos destruir São Petersburgo, Moscou e diversas outras cidades em minutos, né? Então ele diz que a França tem tudo o que precisa. Ele só não disse que a França não ganhou nenhuma guerra recentemente, né, que a invasão francesa na Rússia em 1812 foi um sufoco. E quando ele diz também que a França tem tudo que precisa, ele esquece de mencionar que o Macron esteve aqui no Brasil pedindo urânio, porque eles estão sendo expulsos aí do Niger. Então, eu acho o seguinte, se essa é a percepção do general, e é um cara que atinge altos postos no exército francês, inclusive ele é um comentarista, né, bastante famoso na mídia francesa, acho que as coisas vão mal, mas não para por aí. Nós vamos ouvir um outro agora, dessa vez um general americano. Acompanhem conosco. Olha, esse aqui é o general Ben Rhodes, tá? É um general de 3 estrelas aí, e vocês podem ver as declarações dele, né? Então essa primeira aí, soldados russos estão a 10 dias do ponto culminante de acabar a sua munição e o poder de fogo. Ele disse isso aí dia 14 de março de 2022. Conforme se viu de lá para cá, não foi bem isso que aconteceu, mas não para por aí, né? Depois, no dia 14 de julho, ele disse que as forças da Ucrânia poderiam varrer todos os cansados soldados russos do seu território, né? Aí tem mais uma, né? Os Estados Unidos devem se preparar para o fim da Rússia, que é o que parece hoje em dia, né? As metas americanas incluem a desimperialização da Rússia. Ele estava crente, isso foi de dia 5 de setembro de 2022, estava crente que a Rússia ia se desfazer. Não foi bem isso que aconteceu, né? Então, aqui, ele diz também no dia 11 de novembro, que ele prevê, né, o fracasso da Rússia na Ucrânia e que isso daí deveria levar aí ao fim da Federação Russa. Bom, se vocês procurarem, vocês vão achar muito mais coisas, não só do Ben Rhodes, ou do general Desportes, tem alguns coronéis também que disseram bobagem aí. O general Dave Petraeus, que era o queridinho aí, né? Foi diretor da CIA, etc., também falou um monte de bobagem. A gente vê que parece que quanto mais alto o sujeito sobe na hierarquia militar da OTAN, mais besteira ele fala. Agora vamos aos nossos comentários. Bom, gente, tem esse livro aqui, é excelente. Esse livro saiu logo depois da Guerra do Golfo, né? Sobre armas mais modernas. E é um livro muito bom, muito bem ilustrado, né? Fala de blindados, de engenharia, né? De armas anticarro, equipamentos de comunicação, primeiros socorros, tudo que vocês podem pensar, esse livrinho abrange, muito bem ilustrado, muito bem escrito. Eu acho que em termos de grafismo, foi um dos melhores livros que eu vi na minha vida. E ele só tem um pequeno problema, não serve para nada. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um livro que foi desenhado para mostrar as capacidades da OTAN. Só que o problema é que todas as capacidades da OTAN foram projetadas para uma guerra que nunca viria. Quando elas foram colocadas algumas vezes na prática, por exemplo, para enfrentar as Forças Armadas da Iugoslávia,
foi o puro bombardeio massivo, né, em que havia um gap tecnológico entre os americanos e os sérvios, né. Ali funcionou, embora eles tenham perdido o F-16, perderam o F-117, que achavam que era stealth, não era, né. Depois teve os bombardeios do Afeganistão, da Líbia também, ou seja, a OTAN, na verdade, ela sempre enfrentou países que não tinham uma condição tecnológica de fazer frente a ela. E por um livro como esse, vocês notam que eles não estavam preocupados em estudar o outro lado. Esse livro fala muito pouco das capacidades soviéticas e da Rússia. Essa que é a verdade. Se você olha bem mesmo, olhar o início da guerra na Ucrânia, vocês veem pelos comentários desses generais aí, o pessoal desprezava completamente a capacidade dos russos, falava que a Rússia não sabia usar a força aérea, que os generais russos eram incompetentes, que os soldados não sabiam, não estavam estimulados a lutar, etc, etc. E o tempo foi provando que não era nada disso. Hoje a Ucrânia está numa situação assim terrível. Então, o que eu acho, né? Que se forma uma classe de oficiais no Ocidente que é pouco conectada com a realidade. Essa gente, né, ela se ampara muito nessa cultura hollywoodiana aí, de que os exércitos ocidentais são melhores, né, procuram transformar a guerra do Vietnã, a guerra contra o Japão, a guerra da Coreia, como se o Ocidente estivesse lutando contra gente estúpida. E não é isso. Na Guerra da Coreia, a verdade é que a China, ela impôs um revés aos Estados Unidos, com toda a capacidade americana das Nações Unidas, eles conseguiram apenas um empate na China. Vietnã, não preciso nem dizer o que foi que aconteceu. Foi o maior desastre americano do século XX. Por quê? Porque esse pessoal despreza, o inimigo não estuda, essa é a verdade. Quando estuda, despreza. Se vocês pegarem os vídeos da Segunda Guerra Mundial, né, que descrevem os japoneses, aí tem muito bom, um que descreve os japoneses, depois você acha alguma coisa descrevendo os chineses. Só que o pessoal desprezava muito, eles não conseguem olhar para as capacidades do seu inimigo. E essa é uma coisa muito complicada, porque se você desprezar as capacidades do seu inimigo, você vai ser sobrepujado por ela. Por quê? Porque a própria tropa não está consciente do que está acontecendo. A tropa vai para enfrentar uma coisa, acaba encontrando outra e não tem mais tempo de reagir. Então, eu acho o seguinte, o que essa guerra na Ucrânia mostrou, né? Com raras e honrosas exceções, são poucas, de generais da OTAN, não vi nenhuma até agora falar alguma coisa que prestasse. Nos níveis de coronel, tenente-coronel, a gente vê muita coisa boa. Tem o McGregor, Scott Ritter, que é major, né? A Karen Kwiatkowski ali, que ela é coronel também. Você vê muita gente boa, mas os generais são fraquíssimos. Isso é que é a verdade. Por quê? Porque se você pega uma pessoa e coloca ela dentro das Forças Armadas e ela discorda do establishment, ela pede mudança, ela não vai chegar ao disposto, não vai chegar ao general lá. Né? Então você vai colocando o pessoal que sempre diz amém. Chega num ponto que você tem uma instituição que é governada por gente incompetente. Que você foi separando, você foi tirando os bons. É como se você plantasse toda uma colheita aí com as piores sementes. Você vai tendo, né, frutos cada vez aí mais fracos. É isso que está acontecendo na OTAN hoje em dia, né? Com os generais desse nível, eles não precisam de inimigos. Essa aqui é a verdade, né? O pessoal que parece que eles estão na televisão para fazer uma análise militar e acham que estão num Big Brother, uma coisa parecida. Enfim, eu espero que depois dessa guerra, dessa surra que eles estão tomando aí na Ucrânia, que a OTAN acorde, né? Mude aí, né, o pensamento, a formação dos seus generais, a mentalidade, porque senão ela vai sofrer seguidas derrotas. Por que eu digo isso? Se 40 países, que é o Ocidente expandido, não conseguiram dar conta da Rússia, 40 países não conseguiram dar conta da Rússia, que tem um poder industrial, que é uma fração do poder industrial chinês, uma população também, economia bem menor, imagine o que será esse pessoal, né, que vive de orgulho, enfrentando o Leviatã chinês. Bom, pessoal, esse aí é um novo webinar do canal Arte da Guerra. O que trata esse webinar, tá? O Arte da Guerra já existe há quase 8 anos, tem mais de 6 mil vídeos, é incontestavelmente uma história de sucesso, né, nas mídias que fazem cobertura de assuntos geopolíticos e militares. E se você consegue tocar um canal de assunto desses temas tão sensíveis, né, e fazê-lo crescer, você consegue trabalhar
qualquer outro tipo de modalidade no YouTube. E é a isso que se dedica o nosso webinar. Nós vamos explicar como é que você faz um canal de vídeo, como é que você monta, escolhe o nome, como você trabalha as hashtags, como você interage com o YouTube, como você faz o seu canal crescer, como você resolve os problemas do dia a dia. Esse webinar vai ser no dia 13 de abril, sábado, às 14 horas, horário de Brasília, e será ministrado por mim e pelo Albert Cabaé, do blog Velho General. Não percam, porque vai ser o webinar do ano.